fato, Ali, ele não- pode esclarecer muitas das perguntas que só ficou entre nós aqui, né? Durante esse longo tempo, né? Esse negócio de placa deitada, placa em pé, modulação de 60. O que, que a Gibson fala? Se pode trabalhar com ela deitada ou em pé? Então, vamos lá. A norma brasileira diz que preferencialmente as chapas são instaladas de pé, E podem ser mas usadas. podem ser usadas também deitadas. Eu tô só aqui, tô só aqui pra ajudar. Num duplo chapeamento, você usa a chapa deitada. Uma Sim. camada deitada, uma de pé. A gente até indica quando tem um duplo chapeamento, eu posso usar até quantidade, pedaços de chapa, sobras de chapa, No primeiro pagamento. calafetando essa primeira camada de colocar a segunda para ter um bom aproveitamento também da obra, uma vez que tem Não duas tem camadas de chapa. desperdício tudo. Agora, eu vou falar qual o entendimento que eu tenho. Quando você tem uma chapa de pé numa parede, você tem a parte da chapa que é mais fina do rebaixo apoiada sobre um perfil. Quando você tem ela deitada, essa parte da chapa Perde mais apoio. fina, ela não está apoiada sobre o perfil. E ela está justamente na altura de 1,20. Quando a gente tem o impacto do corpo mole, ele geralmente vai se projetar a mais ou menos essa altura. E ali você teria um choque na parede sem nenhum apoio dessa parte mais fina da chapa. Então a norma brasileira entende que, para ter maior segurança na parede, as chapas sejam usadas preferencialmente de pé quando são uma camada Pronto, fina. Márcia. E eu Ouviu? posso te fazer uma pergunta sobre isso daí? A mesma coisa. A parte deitada dela, ela seria a parte mais fina que ela estaria deitada, certo? Sim. É similar ao concreto, porque como eu sou engenheiro civil, eu posso levar para o concreto. Eu até o final do ano vou me tornar. Olha que bom, cara. Parabéns, colega aí. Tentando. Colega Falta aí. Só o Vou chegar lá. TCC, vai chegar. É isso aí. Quando você coloca uma chapa deitada sobre a outra, né? E aí você coloca adição de fita e massa, por densidade, essa emenda não se tornaria mais forte do que a parte que não tem rebaixo? Então, a gente entende pelo fato de que... Porque só A para gente- a gente explicar o que vai eu falei para as calafetar. pessoas, Sim, sim. a densidade da massa é superior à densidade do gesso prensado. Se você está colocando massa e condição de fita, se torna, aquela parte deitada, ela se torna com uma densidade maior, então, por consequência, com uma resistência maior do que a parte dela reta. Eu vou fazer uma outra questão, colocar uma outra questão. A gente fala muito sobre chapa deitada porque a gente vê muita obra lá fora que é a chapa deitada. Sim. Só que a gente esquece um detalhe da obra lá de fora. Os montantes, a maioria das obras, 70% das obras nos Estados Unidos são wood frame. Sim. Estrutural. Até mais, né? Se eu bobear. Não, então 70% são wood frame. O wood frame ela trabalha com um perfil de madeira que ele tem a alma dele da mesma dimensão de um perfil de 90. Então assim, Tá nós bitola. somos influenciados aqui pela forma europeia de montar. Só pelo Nada- desenho de estético ali. Então você vê que e lá não existe espaçamento a cada 60. Espaçamento é a cada 40. Aquelas brincadeiras que a gente via no Faustão lá do cara, da mulher bater, Atravessar. cair na parede, não sei o que, aquilo totalmente é montado, não existe isso lá. Uhum. Então, você tem uma menor área. E aí você tem ali essa firmeza da madeira que vai absorver um pouco. O que a gente entende com a questão do aço, numa questão do impacto, ela poderia, por mais que você coloque ali a rigidez, você tem um elemento ali que não está unido, né? Ele tem uma certa fragilidade. Você coloca a massa ali, mas você não consegue calafetar a parte de trás, por exemplo. Então a gente entende que a norma entendeu que uma maior segurança é você colocar as chapas de pé. E os testes são feitos com ela em pé, né? Sempre inclusive. são Tanto é que quando você coloca o perfil e a chapa com ela em pé no perfil, como você comentou, você tem um lado menos espesso da chapa, todo apoiado no perfil. Quando a gente deita ela, por mais que a gente preencha perde com apoio. massa e fita e dê aquela espessura igual Tá em todos apoiada, os pontos, ela vai ter a cada 60 ou a cada 40 esses espaços que ela não vai ter o perfil atrás apoiando. Por mais que tenha a massa dando a mesma espessura, mas ela não tem aquele... A massa não está aquele na suporte. estrutura, porque o É. que dá estrutura na chapa é o papel. É isso mesmo. É o O cartão. cartão é ele que dá a estrutura na chapa. Mas se você coloca ali uma fita, uma cola, tal, ela não tá na parte interior, na parte da estrutura. Então, no nosso caso aí de engenheiro, o cartão é o aço do concreto armado. Então, mais que você coloque bastante cimento, se não tiver a quantidade de aço necessária, não vai ter resistência Sim. necessária. É porque eu não tava nem falando nesse momento sobre resistência ao cisalhamento, né? Porque essa não tá em questão Ao isso aqui impacto, agora. É o impacto. E quando você coloca a chapa de pé, mesmo que seja amarrada, se você for contar como a linha horizontal, ela vai ter a mesma quantidade do que se ela estiver deitada. Só que ela vai estar assim, né? Mas ela vai estar a mesma Mas ela quantidade. é mais grossa, né? Ela tem 12,5 mm. No rebaixo ela é mais fina. Só que você completa o rebaixo com massa, entendeu?
Sim, E aí você coloca mais massa no rebaixo do que você coloca na junta de topo, certo? sim. Então, como a densidade da massa junto com a fita é maior do que o gesso, se torna, no mínimo, ao meu ver, igual a resistência, Olha, entendeu? Por quê? Deixa eu só... Porque quando você junta... Eu vou fazer Quando um você juízo junta... aqui. Entendi, Só terminar o raciocínio. Não, eu entendi esse raciocínio. Quando, como a densidade do gesso ele é mais baixo do que o da massa, quando você junta massa e fita e você rompe esse rebaixo, você iguala com o outro que tá na junta de topo, você torna, no mínimo, igual a resistência da tração. Mas eu acho que você não torna. Eu vou falar agora, Acho que temos não que vai. passar sobre teste, Sim. né? Mas eu não vou achar, eu não entendo sendo igual, porque eu tenho mais fino e não está apoiado. Por mais que eu coloque, e eu tenho só uma camada aqui. Então nós temos que entender que o rebaixo, ele é mais fino na parte que a gente preenche aqui, mas ele tem menor quantidade de massa também no substrato da chapa. Então ele é mais frágil ali. Então quando a gente coloca de pé, nós temos como ele falou, o perfil Passo. atrás. Ó, deixa eu só complementar. O Anderson não quer aceitar essa resposta dele, nem a minha quando ele lá atrás. Ele tá ali, ó, atropelando. Não, eu tô Aceita, fala passando assim, que eu ó, tenho a de resposta formação dele- técnica e o bate-papo é pra isso. Mas a resposta dele foi a mesma que foi dada lá atrás. Pode ser usado em pé e pode ser usado deitado? Pode, tá? Mas a recomendação que ele sempre fala é que vai ser em pé. Mas não tem problema usar nenhuma deitada, né? Então, por isso que a norma fala, preferencialmente. Preferencialmente. Mas assim. Aí eu falo da minha opinião. E eu também falo sempre Em assim. cima do- O Anderson falou e eu também fico meio que pensando, né? Porque quando a gente tá na junta de topo, tem mais gesso. Tem na- mais na- na- substrato. na chapa. Sim. Só que tem menos massa. A gente coloca só um negocinho ali pra não dar calombo, né? E Sim. quando a gente não tá no rebate, a gente coloca muita massa. Então, tem menos massa. Agora, na borda. Ainda bem que tem menos massa, né? Senão dá um calombo É. grave. Não, com certeza, sim. Agora, na borda, Rebaixo, né? no rebaixo, tem menos gesso, Mas mas tem mais massa. automaticamente tem mais massa. Sim. Então, Mas o rebaixo ele é feito mais para nós termos uma superfície homogênea, né? sim, mas Ó, assim. é, mas, pra ela mas- ter- ela mas tá toda vamos no lá, mesmo mas, nível, Mas né? no trabalhar das duas, aonde tem mais massa, mesmo que ela trabalhasse um pouquinho mais, não seria mais difícil de trincar, porque a massa ela é flexível. Deixa o Anderson Não, responder essa. Ó, Anderson. Então, ó, aí que eu não já vou responder. Não por causa da massa, mas por causa gelada. da fita. Porque a Isso. resistência à tração da fita, ela é 4 ou 5 vezes Foi maior esperto. do que o gesso prensado, Ele entendeu? sabia que eu ia perguntar pra ele. Massa segura trinca? Não. Pronto. Não, mas isso Não, mas é hobby. porque nós tá falando de massa. Isso. Sim, mas Quantidade de mas- massa. Então, Entende? não, é isso que eu tô falando. A fita que faz total diferença. Porque todo mundo. Vamos lá. O que vocês fazem pra cortar uma chapa? Vocês cortam o papelão ali. Quando você Tá fácil. cortou o papelão, já era. Sim. O gesso destaca. A O resistência- gesso não tem nada de resistência ali. Atração, É isso. nem a impacto, nada. Mas assim, dentro do sistema da chapa de drywall, o material derivado da gipsita, que é o gesso ali, com os outros aditivos, a alusão ao concreto armado é muito pertinente. Por quê? Porque o gesso, a pedra, vai resistir à compressão Sim, e o cartão vai responder à tração, os esforços de tração na chapa. sim. Então, o meu único questionamento é porque ambos os casos vão receber 2 camadas de Não tem cartão. questionamento. Se você certo? colocar massa no segura trinca, é só fita que vai fazer. Mas calma. 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 Você respondeu. Calma. Ambos os casos vão receber cartão na frente e atrás, né? Um dos casos tem menos gesso agregado, Sim. certo? Que, ao meu ver, essa quantidade de gesso, tanto faz um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ela é praticamente nula na resistência à tração. Então, quando você adiciona a fita, você iguala tudo, porque essa pouca diferença de gesso que tem num caso e no outro, não faz diferença nenhuma, entende? Você concorda? Porque ela tem muito compreensão, pouca gesso, resistência né? à tração. Mas tá escrito na norma. Então, preferencialmente de pé, no caso de deitada dupla camada, para ter maior resistência. Aí eu entendo por quê, por causa disso. Esse é Mas interessante. depois vai ter? Pode ser que tenha. É interessante por isso É que a gente vai chegar à discussão na e às verdade- vezes, Ô, Fábio. isso aí o cara olha e fala assim, É que, na caramba, é verdade- verdade, ó, tem é que, na razão. verdade, isso aí. Mas a Na verdade, palavra a norma- preferencialmente já acaba com tudo pra mim, entendeu?
Você acha que abre um precedente? Muito, muito. Não, Muito. mas assim, A faixa de ônibus é preferencialmente de ônibus. O carro entra lá o tempo todo, porque agora, se tiver lá proibido, Exclusivo. exclusivo, isso que eu ia no falar. carro não entra. Então, se você coloca preferencialmente, Mas eu acho alguém, eu não projeto, sei, né, isso aí. alguém que, na época que fez essa norma, Sim. ele... Ah, chapa de pé é melhor. Mas como eu não tenho certeza, eu vou colocar aqui preferencialmente de pé e vou abrir Mas pra ele eu também deitada. acho que ele colocou preferencialmente porque há a situação de um duplo chapeado. Porque se ele tivesse certeza, ele colocaria Mas, só de pé. Mas Fábio, ele ô, colocou Fábio, preferencialmente ô, porque tem um Fábio, duplo chapeamento. Ah, mas ele norma- pode ser um item extra do duplo chapeamento. Não, porque não necessariamente é a mesma coisa, Ô, né? Fábio, Pode a ser norma- diferente. A norma ela fala assim que ela preferencialmente em pé, Em pé. né? Mas em alguns casos ou casos especiais, ela fala deitado. Parede curva é um Parede delas. curva. Só que assim, Parede. só que ela não fala esses casos especiais. Uma obra. É que é muito caso, né? Ah, Não, então, nós estamos Abre falando muito- de uma abre nós muito- estamos falando num documento formado 2009. em 2009. eu sei. É. Nós estamos em 2023. Quanta coisa É. Quanta água já passou debaixo Não, da muita, ponte? muita Eu ia coisa, falar né? isso aqui Então, agora. assim, Eu ia falar assim, o cara, ele quer estar atualizado, acho que uma das melhores coisas, ele tá fazendo curso diretamente com o fabricante, eu também faço treinamento, Sim. recebo orientações em reciclagem para estar atualizado, porque nem sempre o que tá aqui, né, ele tá atualizado. Ou nem sempre tem a devida interpretação. E esse é um caso não da tem a chapa em devida pé e a chapa interpretação. deitada. Agora sim, nós vamos falar contra o cara lá nos Estados Unidos que monta a chapa deitada, se lá, Um outro sistema. lá que é o com outro- berço do negócio, mas tem que avaliar diversas coisas. Aham. né? Então, Você tem- essa é a frase que a gente mas aqui que saiu, aqui que lançou, aqui que é o berço, e aí traz Mas esse você sabe- reflexo pra Mas cá. você sabe o que é interessante? As nossas normas em alguns itens, elas são mais exigentes do que normas internacionais. Do que a STM, né? Entendeu? Tem, É. tem coisas aqui que são mais exigentes. É isso, eu também acho. Então, aí eu acho que é um crescimento. A gente faz parte. Em algum momento essa discussão vai chegar. Vamos, E o vamos... nosso departamento vai levantar essa questão. Agora sim, É. de onde se tira a dúvida? Ô, Fábio, Teste. uma Porque outra... existem vários testes. Vai fazer um teste de impacto, vai ver como como ela reage. Aí chegou lá, colocou deitada. Ela teve a mesma resistência Resistência ao ao impacto. deitada. Ó, pode ser também. Ó, uma Mas, outra mas discussão. hoje a gente, só pra fechar esse assunto, pra partir pro próximo, a gente não pode hoje, falar pra uma pessoa que se ele colocar a chapa deitada tá errado. A gente não pode falar isso hoje. Mas a gente Então, eu vou recomenda falar- de uma tal então, eu vou forma. falar pra você assim, ó, a norma ela deixa preferencialmente e o fabricante indica colocar de pé. Esse fabricante aqui Esse fabricante. vai falar assim, ó, a gente indica de pé pela resistência da Não, e